Que história é essa de Lilo e Stitch salvar a Disney da falência? Qual a ligação que o desenho tem com a tragédia de 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas? E é claro que hoje a gente vai falar um pouquinho de Lilo e Stitch, falar um pouquinho da história, de como o desenho surgiu até chegar nas polêmicas e no live action que está em cartaz ainda nos cinemas. Eu assisti e está super aprovado. E a nossa viagem já começa nos anos 2000. Pois é, a Disney nesse período estava passando por grande dificuldade. Tanto é que eles estavam perdendo espaço até mesmo para a DreamWorks, com os Formiguinhas, por exemplo. Foi aí que alguém teve a belíssima ideia de tirar da gaveta, após 10 anos, o desenho Lilo e Stitch. E não usaram uma superprodução, foi um orçamento bem barato, equipe reduzida, só usaram mesmo a ousadia e a criatividade. Literalmente salvaram a Disney. Basicamente, o desenho foi feito com traços em aquarela, porque não dava para pagar a textura 3D. O Stitch já veio com uma fala esquisita para reforçar o humor físico. E claro, trilha sonora veio com Elvis Presley, né? Porque sim, porque era no Havaí e fazia maior sentido na época. E claro, deu aquele boom, né, mano? Tu ouvir Elvis é uma outra parada. Só sei que funcionou legal e Lilo e Stitch chegou logo chutando a porta do fracasso da Disney, trazendo aquele oxigênio que ela precisava. Basicamente, quem acompanhou a animação já deve ter percebido que o desenho fala muito sobre luto, responsabilidade emocional e família. A Lilo é uma criança excêntrica, sim, mas também é uma criança em luto. Ela perdeu os pais, vive em isolamento e tenta criar sentido para o mundo quebrado ao redor. Pudge, o peixe que controla o tempo, é a forma dela tentar controlar o incontrolável, o trauma. Aí vem a Nani, que é uma adolescente, irmã mais velha, e acaba assumindo o papel de mãe, sem apoio, sem grana e com uma assistente social sempre no pé. Afinal de contas, ela quer o melhor para a criança. A Nani tinha sonhos, muita gente acredita que ela foi campeã de surf ou que sonhava em ser bióloga marinha, mas esses sonhos ficam congelados, porque ela escolhe ter que cuidar da Lilo. Ela assume esse papel de mãe incondicionalmente. O desenho basicamente mostra que dá para você ter sonhos e ter, claro, prioridade com a sua família. Afinal de contas, dava para conciliar tudo. Só que no live action isso não acontece. Mas calma, que eu não vou entrar agora lá, porque a gente tem que falar de algumas cenas que foram censuradas. Inclusive uma delas foi do Stitch meio que sequestrando um avião e voando ao redor de alguns prédios. Só que o que acontece? Aconteceu a tragédia de 11 de setembro, das Torres Gêmeas, onde o Osama Bin Laden mandou derrubar as duas torres. E aí os diretores da animação tiveram que trabalhar durante semanas para poder reverter e substituir a cena. O impacto cultural foi tão grande que hoje o Stitch é como se fosse um personagem não oficial da Disney. Tem anime no Japão, tem brinquedo, tem parque temático, tem curta, série. Ele virou o símbolo dos diferentes, dos excluídos que merecem acolhimento e do caos que também merece amor. Aí sim chegamos no filme live action. Se você chegou até aqui, já sabe, deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo nostálgico aqui do... Qual é o nome do meu canal? Cartoons do Bério, aqui do Cartoons do Bério, TDAH, mano. Bom, minhas avaliações, o Stitch, ele realmente é um CGI azul, é bonitinho, eu gostei da produção, bem melhor que o CGI que fizeram na época do filme do Scooby-Doo, mas é uma produção bem legal. Tem gente que tá falando que ele parece um Gremlin da Shopee. A grande diferença mesmo nessa produção é que tiraram alguns trechos muito importantes, eliminaram um personagem que seria o algoz aí do Stitch, o Ganto, lembra aquele tubarão gigante que vivia atrás do Stitch no desenho? Pois é, ele não tá mais no filme. Só que na minha avaliação, a mudança mais grave foi literalmente na alma da história. Na animação, a Nani, ela consegue conciliar o trabalho, o sonho com a família, ou seja, elas não se separam. Já no live action, a história é contada de uma maneira diferente. O diretor ele conseguiu mostrar que, na realidade, muitas pessoas deixam de realizar seus sonhos para poder ficar com a família ou então realizar uma vontade da família, tomar decisões importantes nesse sentido. Só que agora a Nani ela ganha uma bolsa para estudar biologia marinha na Califórnia e deixa a guarda da Lilo com uma vizinha.
A mensagem parece ser outra, que você precisa sair de cena para realizar os próprios sonhos. A nova Nani pode até parecer super independente, mas a original com certeza foi muito mais guerreira. E foi justamente isso que fez o mundo se apaixonar pelo desenho. É importante mostrar essa mensagem, só que não condiz literalmente com o filme. Eu não sei qual é essa dificuldade, sabe, dos autores em seguir realmente como deve ser a história. Se a história foi criada de um jeito, mantém, pô. Mantém, simples. Acaba fugindo um pouco da história real, daquilo que a gente assistiu anteriormente e queria ver hoje em live action. Imagina tu pegar Thundercat e mudar toda a história. Agora, de antemão, queria saber se você assistiu ao live action. Qual a sua opinião? Gostou, não gostou? Curtiu a mudança na história, a mudança de mensagem que foi passada? Quantos casos desses não acontecem na vida real, não é mesmo? O que que você faria? Você abriria a mão da sua irmãzinha para uma vizinha cuidar e você seguir com o seu sonho? Ou você ia dar um jeito de tentar conciliar o seu sonho com a criação da sua irmãzinha? Se você perguntar para mim, eu ia na parada de conciliar, tentar conciliar. Era o mais saudável para mim, principalmente mentalmente, porque eu sou muito apegado, né, mano? Mas se tem gente que não é apegada, é bem solto e faz isso. São pessoas, são atitudes, e eu quero saber qual seria a sua decisão. Manda aqui nos comentários.